tem a ver com a minha vida hoje, né? Uma coisa que eu acredito. Eu não trago, na verdade, a dificuldade do protestantismo, quem explica bem isso é Max Weber, no seu livro O Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, alguma coisa assim, talvez eu explique, é um best-seller, um dos livros mais vendidos da história da humanidade, e que fala que, na verdade, o protestantismo ele nasce de uma raiz onde o lucro passa a ser permitido, onde a mais-valia, né, onde eu sou economista de formação, então me interessa esse assunto, né? Então, onde é legalizado o seguinte: vamos trabalhar e vamos ganhar para a gente crescer, e isso é digno, isso é de Deus. Eu não acho que isso seja errado. O problema não é você ganhar recursos e dinheiro e ser bem-sucedido. O problema é como você administra. A minha dificuldade, Thales, de eu trazer exemplos protestantes para a coisa é também uma questão de marketing. É porque os líderes protestantes, que são muitos e que estão envolvidos seriamente com a questão social, a gente não sabe, eles estão nos guetos, eles não aparecem. Existem muitos. Eu diria que existem milhares, mas eu não sei de pontuar, porque na verdade eles são os pequenininhos. A gente conhece são os que são famosos, por isso só. Mas existem muitos. Mas a igreja vem mudando de uns anos para cá. Esse discurso nos anos 80 era muito pior, porque os pastores, por exemplo, protestantes no Brasil, que lutaram contra a ditadura, que foram altamente envolvidos com projetos sociais nas décadas aí de 60 para trás, eles foram exilados, eles foram perseguidos, e depois quem toma conta da igreja, entre aspas, são pastores que tinham melhor não mexer com a ditadura, com o poder existente, e essa galera tinha também um discurso seguinte: a igreja não se envolve com isso, trabalha a igreja pegar o evangelho, é o querigma. O que a igreja está entendendo de uns anos para cá é sobre a diaconia, que é o serviço. Querigma é a proclamação, isso nós fazemos como ninguém. O problema da igreja, e tem sido mudado ao redor dos anos, graças a Deus por isso, é a diaconia, é o serviço. Espero ter respondido a pergunta. Mais alguma pergunta? Não gostaria de fazer? Só é a mão. Você aceitar Jesus também? Vamos aqui. Vai também estudar mais socializado para não poder mais assim. Bem, não especificamente falando dos dois, para os dois, eu gostaria que cada um desse a sua opinião. Quando se fala sobre esses aspectos que foram abordados, você vem para a diaconia, como você disse. Normalmente, é algo que se precisa em estados mais baixos da sociedade, locais, regiões mais carentes e onde você tem uma necessidade real, onde a coisa está nua e crua, do nascer do sol até o amanhecer. A igreja está lá. Isso aí, nós sabemos que nessas periferias, nesses lugares, a igreja ela é, inclusive, bastante forte. Porém, nós não vemos exatamente essa questão da diaconia. A igreja que ali está tem algum problema? Por que ela não faz diferença, já que nós somos sal e luz? Então, eu gostaria que cada um dos dois desse uma pequena explanação sobre esse aspecto. Por que a igreja que ali está, e todos sabemos isso aí nas estatísticas, nos IBGEs da vida aí, ela é muito forte. O que está acontecendo com essa igreja? O que é necessário para que essa igreja que lá está, que já existe, seja sal e luz e faça a diferença nesse aspecto da diaconia? Se o Fernando pode começar? Isso é interessante, porque outro dia eu passei num bairro muito pobre, né? E numa única rua que eu passei, eu vi uns 4, 5 templos evangélicos, inclusive um Chamanaias da Última Hora, o Charabacaias, alguma coisa, no próprio letreiro do templo, né? Qual é a diferença que estão fazendo, né? Tem o dom de línguas e o letreiro em línguas agora. Então tá bom. Me desculpem, olha aí, deixei cair o microfone. Eu acho que tem sobre a sua pergunta, o meu olhar é o seguinte, falando de olhar, né? A igreja evangélica no Brasil, eu acho que o Márcio ele fez um apanhado interessante, histórico, do caminho que em dado momento a igreja protestante resolveu seguir, ou no mínimo ter assim, quais são as referências da igreja. Então, o que acontece? Você tem igrejas da periferia, em que o sonho dela, aquela assim, o que você quer ser quando você for grande? Quando crescer, o que você quer ser quando crescer?
Aí o referencial dessas comunidades, desses pastores, não é esse olhar de caminhar com o povo humilde. Eu quero ser como a igreja tal, como a igreja que está na mídia. Então, eu acho que uma coisa é essa. Agora, outra coisa é, a igreja protestante, a igreja evangélica no Brasil, ela faz diferença, sim, na realidade social do Brasil. Eu lembro, já faz um bom tempo isso, eu não sei o dado de hoje, mas uma vez conversando com o Ariovaldo Ramos, que está muito envolvido com a visão mundial, ele deu um dado muito significativo, que de 60% a 70% das crianças que estão em creches, que não são creches do setor público, elas estão sendo assistidas por creches que pertencem a instituições ou igrejas evangélicas. Então, eu acho que é um dado muito significativo. A gente perceber assim, a igreja ela tem uma presença. Eu acho que talvez a questão é essa igreja ela está aprendendo a olhar para cima, no sentido assim, eu quero deixar esse caminho da simplicidade e quero ser uma igreja poderosa. Trocar um projeto de serviço por um projeto de poder. Então, me parece que a questão da igreja evangélica, para mim, tentando ser muito rápido, é esse. Ela tem referenciais hoje, tanto em termos de liderança, eu estou falando de pessoa física, né? E instituições que, nossa, por que a gente não é assim? Então, mas que ela está agindo e que ela está atuando. E eu acho que o Evangelho precisa de nos ajudar a fazer esse olhar de quem está lá embaixo. Olhar a realidade da vida a partir de quem está lá embaixo. Eu imagino que a maioria de nós aqui se situa no extrato da chamada classe média. E eu estou considerando que a classe média ela é elástica, né? E eu acho que é muito complicado quando eu começo a fazer o olhar e a leitura da vida só a partir desse extrato social. O Evangelho puxa os nossos pés lá para baixo, assim, olha a vida a partir daqui. Aí você vai ver que é outra história, que é essa coisa. Quando eu estou numa sala de executivos, não faz nem a diferença, assim, eu não me toco de que só tem caucasiano, brancos, nessa sala. Mas o Evangelho me dá um cutucão assim, cara, você já percebeu que não tem outra pessoa, que não é nem outra raça, né? Alguém já disse que não tem, raça só tem uma, que é a raça humana. Mas tem pessoas, não tem pessoas nessa sala que têm a cor da pele diferente do que é a maioria. O Evangelho dá essa cutucada na gente, que é essa coisa, olha a vida a partir lá de quem está lá embaixo. E eu acho que a igreja faz esse olhar, mas ao mesmo tempo ela mantém esse olhar assim, a gente quer ser o quê? Grande, poderosa, né? E essa coisa que você disse também, Márcio, que a igreja precisa aprender a comer pelas bordas, fazer trabalho de formiguinha, né? E me parece que parte significativa dela faz isso. Não sei se o Márcio quer. Na verdade, é só arrematar mesmo. A igreja, na sua periferia, a dificuldade é o discurso de quem fala, né? Porque eu falei que eu era pastor numa igreja na favela, né? Então, o discurso para o povo pobre, do Cristo sofredor, ele não agrada. Quer dizer, ele se identifica, mas ele prefere o general, ele prefere o Cristo. Então, aí a igreja também ela vai se moldando ao discurso. Talvez o que constrangesse o povo da ponta, né, é a questão do serviço. Aí a gente ia alcançar muito mais o coração daquele povo. Mas, em termos da proclamação, o cara prefere ouvir sobre vitória, porque ele está padecendo pra caramba, né? Então, ele quer a vitória. Aí você fala, não, porque Jesus... Né, as pessoas falam, por que a Igreja Católica tem tanta proximidade, às vezes, com Maria e menos com Jesus? Né? Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, a gente rompe totalmente com Maria, porque qualquer proximidade com Maria, você vai gostar muito de Maria. É mãe, cara. Tem um monte de... Talvez tenha pessoas aqui que não tiveram pai. Aí você fala, Deus é pai. O cara diz, está amarrado, meu irmão. Eu digo, Deus é pai e é mãe, Deus é tudo. Aí o cara assim, né? Porque mãe é quem acolhe, mãe é quem se aproxima. Então a gente precisa fazer uma teologia sobre Maria também na igreja protestante. Maria foi uma mulher sensacional, né? Sensacional, absolutamente sensacional. Uma mulher diferente de todas as outras, por isso foi escolhida.
Mas a gente rompe porque tem medo. Então, quando você está na igreja católica, o padre fala sobre Jesus morto, aí todo mundo faz cara de, né? Poxa, coitado. Aí quando fala de Maria, aquele, ai, minha mãe. Não é? É a mãe que abraça. Então, a gente precisa se contextualizar, mas o serviço, eu acho que é a melhor maneira de você se aproximar desse povão. Sim. Uhum. Quem mais contribui com o reino de Deus são os pobres. E até existe uma coisa nesse aspecto de falar assim, pô, camarada contribui porque ele precisa mais de Deus, ele que tem muito. Eu gostaria que você respondesse a isso, essa sua experiência lá. Olha, ótima a sua percepção. De fato é isso mesmo. A minha arrecadação era um horror, né? Só para conseguir captar, tenta repetir um pouco a pergunta. Ah, tá bom. Então, posso falar? Ah, então tá. Bom, então, em cima da sua pergunta sobre a questão daquele, o povo mais pobre, de fato, é aquele que contribui mais, né? Pela minha experiência em favela, e o cara que ganha 10 mil reais, como foi o meu exemplo, ele tem mais dificuldade, e como é que é a experiência dessa contribuição na ponta, né? Na igreja, eu queria responder, meu irmão, que de fato é uma realidade, né? A minha arrecadação era muito ruim, mas não porque o povo pobre aqui dava pouco, mas é porque o discurso também ficou confuso na cabeça do cara que tem mais. Ele acabava não dando, porque esse é o problema também do cara de internet, né? Você fala só, o cara rompe com a igreja e fala um monte de bobagem na internet, mas você pedir R$1 para ajudar qualquer coisa, ele não bota dinheiro em nada, ele está confortável. O problema do nosso discurso, quando a gente tem a revelação de algo legal, que na verdade não é novo, mas se torna novo, como, por exemplo, a simplicidade, essa coisa que a gente está falando, é que o cara quer romper com tudo, né? E achar que isso... Então, o cara que dá R$1.000 porque ganha 10 mil, normalmente ele tem um cargo gestor em alguma organização. Então, ele quer saber onde vai o 1.000 dele. Já começa a complicação aí. E se ele discorda de alguma coisa, ele já não quer botar o 1.000 ali. Então, e outra, é avareza também. Pô, vou dar R$1.000 eu pagava parte do financiamento do meu carro importado. Então, são coisas... O cara que é pobre, ele chega às vezes com as moedas no coisa. Isso rapaz, isso você chora, assim, porque você vê a fidelidade. Essa gente leva esse negócio a sério. E assim, eu, no livro que eu escrevi sobre simplicidade, eu cito lá uma irmã que era da comunidade, que ela contava um testemunho de uma situação de falta de gás na casa dela, né? Que ela tem uma filha e a filha tem um netinho. Então, assim, não tem marido, nem a filha, nem ela. Então, ela disse, poxa, pastor, tinha acabado o meu dinheiro, totalmente. Então, eu precisava comprar o gás. E o gás, para quem é pobre, é a maior dificuldade, que é o mais caro dentro da sua cesta de negócios, né? De bens. E ela ficou desesperada, porque faltavam, 3 ou 4 dias para o salário dela sair. E ela aí fez um negocinho lá de álcool para poder aquecer a comida do neto, mas apavorada, porque aquilo podia queimar o menino, criança, né? Então deixou bilhete para a filha, pelo amor de Deus, toma cuidado. A filha viu o bilhete, foi no fogão, acendeu o fogão, tinha gás. E usou o gás. E cozinhou a comida do filho. Ela chegou em casa, mãe, não entendi seu bilhete. Eu não tinha gás. Essa história me foi contada, ninguém me contou. Ela me contou aos lágrimas e me entregando o dízimo dela. Olha isso. Para acabar comigo de uma vez, né? Assim, negócio acaba com você. Aí ela diz, a filha falou, mãe, não entendi, só falou que não tem, eu cozinhei. Como não tem? Aí ela vai no fogão, tem gás, cara. Aí ela cozinha, naquele dia tem gás. Cozinha no dia seguinte, tem gás. No terceiro dia tem gás, aí sai o salário dela, ela vai no fogão, não tem gás. O que nos lembra isso? Ela e a filha me contaram isso, querido. Senão eu podia dizer que é um devaneio da mente dela. Claro que eu creio. Mas é isso, é nesse sentido. Esse povo é o povo, assim, é pobre
e mulher, cara, são os maiores desenvolvedores das igrejas, cara, que fazem esse negócio acontecer. Pode perguntar a qualquer pastor, é quem está trabalhando aqui, limpando, varrendo, ajudando, fazendo bazar. Elas são demais, cara, são demais. Louvado seja o nome do... Por isso que eu falei, bom dia a todas e todos. Primeiro elas. É isso aí. Obrigado. Gostaria de chamar o Silvestre para fazer mais um louvor. Após o louvor de Silvestre, nós vamos fazer os sorteios aqui, tá? Vamos sortear um CD do Silvestre, um livro do Duran e um CD do Wesley também. Irmãos, enquanto o Silvestre arruma aqui, apenas para falar da importância desse nosso discurso aqui sobre a simplicidade e sobre todas essas conferências que nós costumamos assistir, aquilo que nós sabemos que tem um conteúdo produtivo para a igreja nos dias de hoje, o Alan ele conseguiu fazer amizade com um dos pastores de uma pequena igreja, como a que o Fernando falou aqui, que sonhava em ser grande. Mas não apenas sonhava em ser grande, ele sofria a opressão dos líderes maiores do que ele para que a igreja crescesse. E ele tinha que entregar os resultados daquela igreja mensalmente para os líderes, e se ele não alcançasse aquelas metas, ele era duramente reprimido. Inclusive para formas de ser mais coercivo na cobrança dos dízimos e das ofertas. O Alan começou a passar links para ele, sobre a simplicidade, links da missão na íntegra, links também sobre o lutando pela igreja, de modo que aquilo, na vida daquele pastor, gerou um grande desconforto com aquelas tarefas em que ele estava se deixando enveredar. Então, irmãos, a gente acha que é muito simples isso que a gente está fazendo, até falando sobre simplicidade, né? Mas alcança, irmãos, alcança muitas vidas que estão precisando, sobretudo líderes, de escutar uma mensagem simples e contundente como essa. Amém? Fica à vontade, Silvestre.